que é um objeto que detectamos no espaço e que acredita poder ser extraterrestre. Nas últimas décadas, a humanidade alcançou avanços notáveis na exploração espacial, incutindo um sentimento de confiança na nossa capacidade de evitar potenciais ameaças do espaço exterior. Mas esta convicção foi profundamente alterada pela chegada de Oumuamua, o nosso primeiro visitante interestelar. Num episódio recente da Joe Rogan Experience, o famoso podcaster Joe Rogan e o seu convidado revelaram imagens desclassificadas deste misterioso objeto voador. Agora, ficamos a pensar. Serão os extraterrestres responsáveis pelo envio deste mensageiro extraterrestre? E se assim for, por que é que a NASA está a esconder esta informação do público? Vamos mergulhar na verdade por detrás do misterioso objeto que visitou a Terra. Desde que a União Soviética lançou o primeiro satélite artificial, a 4 de outubro de 1957, a percepção que a humanidade tem do espaço foi transformada para sempre. O lançamento do Sputnik 1, um pequeno satélite esférico que pesava cerca de 84 quilos, abriu as portas a futuras explorações e deu início a uma nova era de avanços científicos. Após este feito inovador, os satélites subsequentes, como o Explorer 1, o Telescópio Espacial Hubble e a Estação Espacial Internacional ISS, impulsionaram o progresso científico, revolucionando a nossa compreensão do cosmos. Após 60 anos de exploração espacial, os cientistas não previram encontrar algo tão surpreendente e desconhecido como um misterioso objeto voador não identificado nas proximidades da Terra. A chegada inesperada de Oumuamua causou uma grande agitação na comunidade científica, o que levou a investigações exaustivas para determinar a sua natureza. Embora os cientistas se inclinem inicialmente para uma explicação natural, algumas novas descobertas interessantes apontam para a possibilidade de um misterioso objeto avistado em 2017 poder ser uma sonda extraterrestre. Para aprofundar esta ideia, o popular apresentador de podcast Joe Rogan revelou imagens desclassificadas de Oumuamua, juntamente com o físico teórico israelo-americano Avi Loeb. Juntos, examinaram meticulosamente as provas que a NASA tinha supostamente escondido. No entanto, antes de nos debruçarmos sobre os pormenores cativantes, é importante compreender algumas coisas interessantes sobre a forma como Oumuamua foi inicialmente descoberto. Apenas 9 anos depois de a administração da Universidade do Hawaii ter lançado o impressionante telescópio Pan-STARRS-1, este conseguiu um feito notável. O astrônomo Robbie Warwick, utilizando o telescópio Pan-STARRS-1, observou um acontecimento celestial de cortar a respiração numa noite fresca de outubro de 2017. Inicialmente confundido com um típico cometa ou asteroide, um exame mais aprofundado revelou uma verdade notável: a detecção de um objeto interestelar na nossa vizinhança cósmica. Este viajante cósmico, com a sua órbita inclinada e incrível velocidade, levou os cientistas a concluir que era originário de fora do nosso sistema solar. Este objeto misterioso precisava de um nome adequado às suas qualidades observadas e os cientistas escolheram Oumuamua, que significa um mensageiro de longe que chega primeiro. À medida que os astrônomos estudavam este mensageiro cósmico, foram extraídos alguns dados chocantes. Oumuamua exibia flutuações de brilho irregulares que desafiavam uma explicação fácil, indicando uma forma alongada 5 a 10 vezes maior do que a sua largura. Os astrônomos utilizaram a curva de luz como uma ferramenta para decifrar a forma de Oumuamua. Este gráfico luminoso traçou as mudanças de brilho do objeto à medida que este caía graciosamente no espaço. Surpreendentemente, Oumuamua parecia mais brilhante quando observado do seu lado mais largo, sugerindo dimensões de aproximadamente 377 pés de comprimento, 364 pés de largura e 62 pés de espessura. O seu albedo, ou reflexão da luz solar, situou-se em 0,1, uma característica comumente observada em núcleos cometários. A forma alongada de Oumuamua, semelhante a um charuto, suscitou inúmeras questões e diversas teorias. Uma hipótese sugeria que as forças de maré resultantes de um encontro próximo com uma estrela teriam moldado a sua forma invulgar, mas esta explicação não conseguiu dar conta das dimensões exatas da estranheza cósmica. As atenções viraram-se então para o asteroide 25543 Itokawa, encontrado pela nave espacial japonesa Hayabusa em 2005. Embora existissem semelhanças, Oumuamua manteve-se distinto, não tendo a cauda semelhante à de um cometa vista em objetos do nosso sistema solar. Para além da sua forma, a trajetória de Oumuamua através do nosso sistema solar aumentou o mistério.
Contrariamente às expectativas, aventurou-se excepcionalmente perto do Sol antes de continuar a sua viagem abaixo do plano planetário a uma velocidade espantosa de aproximadamente 1906.000 milhas por hora, ultrapassando qualquer objeto feito pelo homem. Este movimento rápido levou a uma hipótese publicada na Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, sugerindo que Oumuamua teve origem num sistema estelar binário. O autor principal, Alan Jackson, um astrônomo da Universidade de Toronto, propôs que mais de 95% dos objetos interestelares rochosos, como Oumuamua, provém provavelmente de sistemas binários, onde a interação gravitacional entre duas estrelas os poderia impulsionar. No domínio das especulações intrigantes e controversas, surge a ideia de Oumuamua como um iceberg de hidrogênio. Este conceito deriva das particularidades de Oumuamua. A hipótese sugere que Oumuamua pode estar envolto numa fina camada molecular de hidrogênio, o elemento mais leve e mais abundante do universo. Este hipotético gelo de hidrogênio poderia proteger um núcleo mais denso, possivelmente composto por metal ou rocha. A noção audaciosa propõe que, à medida que o Oumuamua viaja pelo espaço, a sublimação gradual desta camada de hidrogênio poderia explicar as acelerações e rotações inesperadas observadas. Outra hipótese cativante sugere que a notável velocidade de Oumuamua é o resultado de encontros com corpos celestes dentro do seu sistema estelar natal. Nesta coreografia cósmica, Oumuamua pode ter interagido de perto com planetas ou objetos maciços, utilizando-os como estilingues gravitacionais cósmicos para atingir a sua velocidade extraordinária. Esta assistência gravitacional, um fenômeno bem conhecido na exploração espacial, assemelha-se às manobras utilizadas pelas missões interplanetárias para conservar combustível e ganhar impulso. Especula-se que Oumuamua tenha participado em danças celestiais, aproveitando as forças gravitacionais para se impulsionar através da vasta extensão do universo. Os cientistas estão atualmente a desenvolver uma missão para interceptar o Oumuamua e estudar as suas características antes de uma segunda visita à Terra. Esta aventura espacial tem como objetivo explorar os mistérios destes visitantes interestelares. Imagine como se os cientistas se estivessem a preparar para uma viagem cósmica, mas em vez de um mapa, estão a usar aparelhos de alta tecnologia e inteligência. A fase de planeamento está em pleno andamento, com especialistas de diferentes áreas, como a astrodinâmica e a imagiologia, a trabalhar em conjunto. Estão a tentar descobrir a melhor forma de enviar uma nave espacial para alcançar o Oumuamua, o que não é tarefa fácil, tendo em conta as distâncias alucinantes envolvidas. A própria nave espacial é como um detetive de alta tecnologia, armado com ferramentas para analisar os segredos de Oumuamua. Os engenheiros estão a certificar-se de que pode enfrentar os desafios da viagem espacial e recolher informações valiosas durante o seu encontro próximo com este viajante interestelar. Imagine a emoção dos cientistas ao afinarem a trajetória da nave espacial, certificando-se de que dança no espaço com precisão. No entanto, o convidado de Joe Rogan está concentrado em revelar certos pormenores misteriosos do Oumuamua, utilizando as imagens recentemente desclassificadas. Continuem a ver para perceber a sua opinião, mas vamos explorar rapidamente a natureza e a origem de Oumuamua. O que é que a composição do Oumuamua diz sobre a sua origem? Estudos recentes revelaram pormenores fascinantes sobre Oumuamua, um misterioso objeto do espaço interestelar. A camada exterior do Oumuamua, comparada a uma concha cósmica, é composta por materiais ricos em carbono que se solidificaram durante a sua extensa viagem, bombardeados por radiação cósmica. Por baixo deste exterior protetor encontra-se um núcleo extraordinariamente denso, feito principalmente de rocha, possivelmente com vestígios de metal. O que distingue o Oumuamua é o facto de não ter água ou gelo, o que o torna diferente dos cometas típicos ou dos corpos celestes gelados. Para além disso, a superfície do Oumuamua apresenta uma tonalidade avermelhada, resultado de vários anos de exposição aos raios cósmicos. A forma alongada do Oumuamua tem intrigado os investigadores, levando a especulações sobre a sua origem. Alguns especialistas propõem que poderá ser um fragmento de um corpo celeste maior. Se Oumuamua se separou de um objeto maior devido a uma colisão ou a um evento violento, pode ter adquirido uma velocidade substancial durante o processo de separação. Isto sugere que a alta velocidade do Oumuamua não é inerente, mas uma consequência de acontecimentos passados. Embora os cometas possam atingir velocidades semelhantes, normalmente apresentam gases residuais e poeiras devido à sua composição volátil. Em contrapartida, Oumuamua não tem estas características, o que o distingue dos objetos cometários conhecidos. As comparações com asteroides e objetos rochosos do nosso sistema solar realçam ainda mais a natureza excepcional da velocidade de Oumuamua.
Curiosamente, alguns especialistas propõem a intrigante possibilidade de Oumuamua não ser de todo um fenômeno natural. Em vez disso, especulam que poderá ser um objeto artificial, meticulosamente criado por uma civilização extraterrestre avançada. Sim, estamos a falar de extraterrestres. De acordo com esta teoria, Oumuamua poderia fazer parte de uma nave espacial alienígena incrivelmente avançada ou de um equipamento concebido para a exploração. A sua estrutura alongada poderia aumentar a sua resistência durante as viagens interestelares, enquanto o seu sistema de propulsão poderia permitir manobras precisas através do cosmos. Outros investigadores, como Wesley C. Fraser, têm estado a estudar diligentemente a intrigante rotação do Oumuamua. Analisando medições de brilho de vários telescópios, descobriram que nenhum período de rotação pode explicar as variações de brilho observadas. Em vez disso, o Oumuamua parece estar a girar num estado de rotação excitado, exibindo um movimento peculiar e irregular nunca antes visto. Os astrônomos fizeram observações importantes que esclarecem a rotação de Oumuamua. Completa uma rotação completa a cada 7,3 horas, um ritmo relativamente rápido em comparação com outros objetos do nosso sistema solar. O brilho variável do Oumuamua à medida que gira sugere que diferentes partes do objeto refletem a luz solar em diferentes graus, aumentando o mistério. Uma teoria para explicar a rotação irregular do Oumuamua é a teoria da desgasificação induzida pela rotação. De acordo com esta ideia, as substâncias voláteis sob a superfície do Oumuamua são expostas à radiação solar à medida que o objeto se desloca no espaço. Esta exposição faz com que os materiais voláteis se vaporizem, criando pequenos jatos de gás que atuam como propulsores, alterando a rotação do Oumuamua. Isto implica que a composição do Oumuamua pode conter materiais voláteis que sublimam sob a influência da radiação solar. Uma outra teoria sugere que o movimento de queda de Oumuamua é o resultado de uma colisão passada com outro objeto que distorceu a sua forma e o colocou numa rotação irregular. Esta colisão pode ter ocorrido no sistema da estrela natal de Oumuamua, antes de ser ejectado para o espaço interestelar. No entanto, devido a dados de observação limitados, a natureza exata de tal colisão e o objeto envolvido permanecem especulativos. Uma análise mais aprofundada da forma, composição e características da superfície do Oumuamua poderá fornecer pistas valiosas para apoiar estas teorias. Para obter mais contexto sobre o movimento peculiar de Oumuamua, vamos explorar outros objetos celestes que exibem um comportamento semelhante. Um desses objetos é o asteroide 4179 Teutates, descoberto em 1989, que também apresenta um movimento de queda como o Oumuamua. Os cientistas propuseram várias teorias para explicar a rotação errática do Teutates, incluindo o efeito Yorp, em que a luz solar exerce um binário sobre o objeto devido a uma radiação térmica irregular. Embora este mecanismo se possa aplicar potencialmente ao Oumuamua, o seu papel específico na sua rotação permanece incerto. Outro corpo celeste interessante é o cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, descoberta em 11 de setembro de 1969. Este cometa segue uma órbita elíptica e exibe uma forma distinta e um movimento único, consistindo em dois lóbulos ligados por um pescoço estreito, semelhante a um pato de borracha ou a um pino de bowling. Os cientistas acreditam que a origem de Oumuamua continua a ser um tema de investigação e debate. Enquanto alguns propõem explicações naturais para as suas peculiaridades, outros continuam a explorar a possibilidade de uma origem artificial ou de um objetivo tecnológico. À medida que mais dados são recolhidos e analisados, os astrônomos esperam desvendar os mistérios que rodeiam Oumuamua e obter conhecimentos mais profundos sobre a natureza dos objetos interestelares. Antes de explorarmos a curiosa abordagem de Joe Rogan à exploração da natureza de Oumuamua e da sua possível origem extraterrestre, utilizando as imagens recentemente desclassificadas, existem notáveis teorias da conspiração sobre este objeto que deve conhecer. A noção de que a descoberta de Oumuamua, o objeto interestelar que passou pelo nosso sistema solar em 2017, foi deliberadamente publicitado para desviar a atenção de outros acontecimentos significativos na Terra, é uma hipótese intrigante, mas especulativa. Embora não existam provas concretas que sustentem esta afirmação, não é raro surgirem teorias da conspiração e explicações alternativas em resposta a ocorrências invulgares. Os defensores desta teoria sugerem que entidades poderosas ou governos podem ter orquestrado a publicidade em torno de Oumuamua para desviar a atenção de escândalos políticos, crises ambientais ou outros eventos globais que poderiam potencialmente afetar os seus interesses. A ideia é que, ao concentrar a atenção do público num objeto celeste fascinante, os meios de comunicação social e o público seriam distraídos de assuntos urgentes mais próximos de casa.
Embora seja possível que a atenção dos meios de comunicação social sobre Oumuamua tenha temporariamente desviado a atenção do público de certos acontecimentos, atribuir este desvio a um esforço deliberado e coordenado exige provas sólidas. Outra teoria notável é a opinião de que a chegada de Oumuamua foi um prenúncio de uma catástrofe iminente, transportando mensagens ocultas na sua trajetória. A sua origem é o fascínio de longa data da humanidade pelos objetos celestes e o seu potencial significado para as nossas vidas. Os crentes desta teoria argumentam que a forma peculiar de Oumuamua, a sua trajetória e o momento do seu aparecimento não são meras coincidências, mas sinais deliberados de uma catástrofe iminente. Especulam que seres extraterrestres ou civilizações avançadas poderiam ter enviado Oumuamua como um aviso ou mensagem para a humanidade, codificada nas suas características. Embora esta ideia seja interessante para a imaginação, carece de provas substanciais. A forma invulgar e alongada de Oumuamua e a sua trajetória, influenciada pelas forças gravitacionais do nosso sistema solar, podem ser explicadas por fenômenos naturais e pela mecânica celeste. Os cientistas propuseram várias hipóteses e continuam a estudar os dados da visita de Oumuamua. Os projetos de busca de inteligência extraterrestre, SETI, continuam a monitorizar Oumuamua para detectar quaisquer sinais ou transmissões potenciais, mas não foram detectados quaisquer sinais definitivos de origem artificial. Além disso, o consenso da comunidade científica é que Oumuamua é muito provavelmente um objeto natural, embora raro e intrigante. Que verdade reveladora revelou a Aviloeb sobre Oumuamua e as imagens desclassificadas? Aviloeb é um físico teórico e cosmólogo israelo-americano. Atualmente é o investigador Frank B. Baer Jr., professor de ciências na Universidade de Harvard, onde preside ao Departamento de Astronomia. Este professor não é alheio a controvérsias. O prolífico astrofísico da Universidade de Harvard produziu investigação pioneira e provocadora sobre buracos negros, explosões de raios gama e o universo primitivo, e outros temas habituais do seu domínio. Mas durante mais de uma década, também cortejou um assunto mais polêmico, nomeadamente os extraterrestres espaciais, incluindo a forma de os encontrar. Até há relativamente pouco tempo, o envolvimento de Loeb com o Breakthrough Starshot, um projeto financiado pelo bilionário de Silicon Valley, Yuri Milner, para enviar armas a laser, a sua obra mais mediática neste domínio foi a criação de uma nave espacial fina como um espelho, chamada Light Sails, para viagens a alta velocidade a estrelas próximas. No entanto, no final de 2017, os astrônomos de todo o mundo esforçaram-se por estudar um misterioso visitante interestelar, o primeiro jamais visto que por breves instantes esteve ao alcance dos seus telescópios. Os descobridores do objeto deram-lhe o nome de Oumuamua, um termo havaiano que se traduz aproximadamente por batedor. Num cativante episódio recente da Joe Rogan Experience, o mundialmente aclamado podcaster recebeu Avi Loeb como seu convidado, revelando informações anteriormente não divulgadas sobre Oumuamua e lançando luz sobre desenvolvimentos surpreendentes na comunidade científica. Avi Loeb apresentou um argumento convincente sobre o estranho objeto do espaço conhecido como Oumuamua. Sublinhou que Oumuamua foi o primeiro objeto a visitar a nossa vizinhança no sistema solar, movendo-se a uma velocidade tão elevada que não podia estar ligado ao Sol. Esta característica única despertou imediatamente a sua curiosidade e preparou o terreno para a sua investigação. A crença prevalecente era que o Oumuamua era um cometa, mas havia um problema flagrante: faltava-lhe uma cauda cometária. Esta discrepância levou Loeb a questionar ainda mais a natureza de Oumuamua. Ele destacou outro aspecto intrigante: o objeto exibia um impulso adicional para longe do Sol. Normalmente, este empurrão é causado pela evaporação do gelo de um cometa, mas como o Oumuamua não tinha uma cauda cometária, a origem deste impulso permaneceu um mistério. A mente inquisitiva de Loeb levou-o a considerar explicações alternativas, para além das classificações convencionais de cometas ou asteroides. Loeb aprofundou a fascinante observação de que o brilho do Oumuamua flutuava por um fator de 10 ou mais. Ele comparou a situação a um pedaço de papel fino que cai ao vento, alterando a área projetada que reflete a luz solar. Este comportamento estranho indicava que Oumuamua possuía uma geometria extrema, muito provavelmente uma forma plana. Analisando a luz refletida durante a sua rotação, Loeb deduziu que Oumuamua era um objeto plano com o tamanho aproximado de um campo de futebol. Investigações posteriores com telescópios espaciais não conseguiram detectar quaisquer vestígios de poeira ou gás atrás de Oumuamua. Loeb juntou forças com o seu investigador de pós-doutoramento, Shmuel Bialy, para explorar potenciais explicações.
Chegaram a uma possibilidade intrigante. A luz do Sol refletida na superfície do Oumuamua era responsável pelo impulso extra do objeto. Este conceito estava de acordo com os comportamentos observados do objeto, mas exigia que o Oumuamua fosse extremamente fino, semelhante a uma vela. Loeb estabeleceu paralelos entre este conceito e a tecnologia emergente das velas leves, que utilizavam a luz refletida para a propulsão de naves espaciais, eliminando a necessidade de combustível tradicional. Até fez referência a um filme de ficção científica, A Luz Solar, que explorou essa tecnologia. O físico teórico israelo-americano também se mostrou surpreendido com a reação negativa que recebeu dos seus colegas quando apresentou a possibilidade de Oumuamua ser de origem artificial. Ele contou sobre um seminário em Harvard, onde um colega expressou frustração, dizendo: "Este objeto é muito estranho. Gostava que nunca tivesse existido." Esta resistência intrigou Loeb, pois ele acreditava que cada nova descoberta, mesmo que não convencional, expandia a nossa compreensão do universo. Salientou a importância de abraçar o desconhecido e de estar disposto a rever a nossa atual compreensão da realidade. Para reforçar o seu ponto de vista, Loeb estabeleceu paralelismos com exemplos históricos de resistência a novas ideias. Mencionou a afirmação de Galileu Galilei de que a Terra se movia à volta do Sol, que contradizia a crença prevalecente de que o Sol orbitava a Terra. Galileu enfrentou oposição e foi mesmo colocado em prisão domiciliária. No entanto, as suas ideias acabaram por prevalecer, demonstrando que a realidade persiste independentemente da nossa aceitação ou negação. Loeb também contou a história de Giordano Bruno, que foi queimado na fogueira por sugerir que outras estrelas eram como o Sol, com planetas que poderiam potencialmente abrigar vida. Esta noção colidia com os dogmas religiosos da época. Estes exemplos históricos ilustraram a relutância das pessoas em aceitar ideias que desafiavam as suas crenças atuais. De acordo com o professor Loeb, a investigação sobre a potencial natureza tecnológica de objetos como Oumuamua e da inteligência extraterrestre encontra vários obstáculos devido à dúvida e ao escárnio generalizados que impedem uma maior exploração nesta área. Sublinha a importância de manter uma perspectiva imparcial e de aplicar de forma coerente o método científico, independentemente do fenômeno em análise. Loeb sugere que as políticas internas da comunidade científica também contribuem para a resistência à consideração de explicações alternativas. Critica a mentalidade dominante que interpreta todos os objetos celestes como meras rochas, descrevendo-a como a idade da pedra da ciência. Este ponto de vista inflexível restringe a exploração de ideias não convencionais e impede a atribuição de financiamento governamental para estudar objetos próximos da Terra que possam ter uma origem tecnológica. Loeb argumenta que uma abordagem mais inclusiva e aberta é imperativa para fazer avançar o conhecimento científico e revelar a verdade sobre ocorrências cósmicas invulgares. Obrigado por assistir a mais um episódio de Para Além da Descoberta. Enquanto ainda está aqui, clique nos outros vídeos que vê no seu ecrã neste momento.